Nós hoje vamos falar sobre o ministério dos anjos de Deus em relação aos crentes e também sobre a sua classificação. E quero dizer a você, antes de nós falarmos aqui sobre o ministério desses anjos de Deus em relação a nós crentes, nós não damos ordem aos anjos de Deus. Os anjos de Deus estão ao mandado de Deus. É isso que nós já observamos em vários vídeos. Nós não damos ordem quando as pessoas oram pedindo proteção dos anjos. Isto é equívoco, não é doutrina bíblica para nós. Quem manda os anjos para nos proteger é Deus, tá? E os anjos de Deus, eles estão em proteção para nos livrar do perigo e de acidente, mas não é nós que damos ordem a eles. É Deus, é o que diz em Salmo 91, verso 11 e verso 12. E também em Gênesis capítulo 19, versículos 15 ao versículo 16. Eu sempre falo o versículo para você poder ler, porque para me ler demora mais e o vídeo fica bem curto para nós falarmos mais assunto, ok? E também algumas vezes eu vou falar o versículo, vou ler se há necessidade, tá? Em relação a nós crente, ele livra-nos do inimigo, é o que fala em Salmo 34, verso 7, Atos capítulo 12, versículo 11. Os anjos de Deus também, ele encoraja na hora da provação externa. É isso que diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, Gênesis 28, capítulo 28, versículo 12 ao versículo 13, Gênesis capítulo 32, versículo 1 ao versículo 2, Atos capítulo 27, versículo 22 ao 24. Ele também tem concessão de sabedoria e orientação sobre as nossas vidas. Atos capítulo 8, versículo 26, Atos capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Os anjos de Deus, ele nos acompanha na hora da morte, acompanha a nossa alma, levando hoje ao paraíso. Não leva mais ao seio de Abraão. Nós observamos isso, que Jesus desceu ao Hades, levou o cativo ao cativeiro, e nós observamos que a partir do momento que Jesus ressuscita, ele leva esse lugar onde estava ali o seio de Abraão. Por isso que ele diz para aquele ex-ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ali ele levou aquele ex-ladrão para o paraíso. E Paulo diz que subiu ao terceiro céu, ao Euporâneo, onde há a morada do Altíssimo. E nós acreditamos que nós não vamos mais para o seio de Abraão, mas sim para o paraíso, ao terceiro céu. E quando a pessoa morre, a alma do que é crente é levada ao paraíso pelos anjos. É isso que diz em Lucas capítulo 16, versículo 22, ok? Também alegria na hora da salvação, Lucas capítulo 15, versículo 10, Lucas 12, versículo 8 ao versículo 9. Observamos aqui em relação a nós cristãos, os anjos estão mandado de Deus, não é o nosso mandado. Nós não damos ordem aos anjos, quem dá é Deus, ok? Mas ele está para nos proteger, como nós vimos aqui. Tem muitas outras eu poderia falar, mas aqui eu resumi para que você possa entender que os anjos estão ao mandado do Senhor, tá? E a organização dos anjos e a sua classificação. Quem sabe você se pergunta, quantos são os anjos? A Bíblia não nos dá informação sobre o número total dos anjos, mas diz claramente que ele forma um exército numeroso e poderoso. Varia às vezes e encontramos o termo exército para descrever a sua quantidade. Por si só, o termo exército, sua quantidade mostra que claramente que é grande número deles. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, menciona que no Sinai, junto com Deus, estava miríades de anjos. Uma miríade é igual a 10.000 anjos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, João vai falar, afirma, milhões e milhares de anjos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22, vai falar que mostra incontável hostes de anjos
Em Mateus capítulo 26, versículo 53, Jesus afirma: se ele pedisse ao Pai, ele mandaria 12 legião de anjos. Uma legião equivale a 6.000 anjos, então ele poderia mandar 12.000 anjos para proteger naquele momento, mas ele não pediu. Ele está falando ali para Pedro, né? E se ele quisesse, ele pedia ao Pai para livrar. Então os anjos são incontáveis. Essa que é a realidade. Não temos como contar a quantidade de anjos. Ao que aparece a palavra anjo, determina um termo geral relativo aos seres celestiais. Entretanto, além deste termo geral, percebemos uma categoria chamada anjos, que em sua forma difere de outras categorias, como a dos serafins e a dos querubins. A feição do rosto e asa e etc. O único anjo mencionado pelo nome é Gabriel. Nós observamos que sempre Gabriel está sendo mencionada na Bíblia. E a palavra arcanjo, o prefixo arca, sugere um anjo-chefe principal, poderoso na Bíblia. O único mencionado é Miguel. Em Judas, capítulo 9, não é impossível que exista outro arcanjo, que Gabriel seja um dele, do que é declarado a respeito de Miguel. Deduzimos que os arcanjos são principais príncipes do exército de Deus. Se nós observarmos em Daniel capítulo 10, versículo 13, vai dizer que tinha outros arcanjos, né? Então cremos que ele seja o chefe dos arcanjos, os príncipes do exército de Deus, vou usar assim. E a palavra querubim. A palavra querubim, se nós observarmos, são protetores do trono de Deus. Salmo 80, verso 1, Salmo 99, verso 1, Isaías 37, versículo 16. São tão velozes como o vento. É isso que nós observamos. Os querubins são tão velozes como o vento. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11, Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Duas réplicas de querubim esculpida em ouro batido foram colocadas na cobertura da arca. Se nós observarmos em Números 7, também adornava o tabernáculo em Êxodo capítulo 26, versículo 1. E tinha grande destaque no templo de Salomão, como asas que se estendia. Pela largura do santuário, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28, este ornamento em forma de querubins foram orientado por Deus, certamente indica a importância destes anjos na proteção do trono de Deus. A descrição de Ezequiel era de serem como vários rostos e várias asas. Observamos Ezequiel capítulo 10, versículo 19 ao 22 e Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao versículo 14. Nós observamos aqui algumas classificações sobre os anjos. Na próxima aula vamos falar mais sobre essas qualificações.